No nosso vídeo anterior, nós vimos como o contato com o novo, a curiosidade diante do que é diferente, essa abertura à diversidade motivou, impulsionou nossas relações com o conhecimento, com as formas de registro, de nomeação, de organização, com o que nós podemos conhecer. E esse aumento na valorização do conhecimento se reflete também nos momentos históricos seguintes, como nós veremos neste vídeo agora. O século XVII, ele vai ser marcado com essa valorização do conhecimento e, sobretudo, com a centralidade da razão. Como que eu posso conhecer algo de uma forma objetiva, de uma forma neutra, de uma forma racional, tendo acesso a informações e formas de ordenar e compreender essas informações racionalmente. Então, nós vimos no primeiro vídeo, né, a questão do humanismo, do humano como centro do mundo, e passa a ser visto como uma das principais características do humano a racionalidade. Nós podemos conhecer o mundo de uma racional. E então, no século XVII, é colocada a questão: se o conhecimento é tão importante, quem é o sujeito desse conhecimento? Como nós podemos conhecer de formas mais eficazes, de formas mais construtivas, de formas mais confiáveis? Passando a ver, então, interrogações sobre o método científico, como construir métodos para conhecer racionalmente, cientificamente algo. E aí a gente volta no nosso conceito de subjetividade. Então, como se houvesse uma cisão, uma divisão, uma ruptura entre o meu eu, das emoções, dos sentimentos, das reações, esse eu que pode não entender muito bem as coisas, porque quando nós estamos tomados por algum sentimento, alguma emoção, alguma paixão, nós não prestamos atenção às coisas da mesma forma. Uma pessoa que está com raiva não vai ver uma mesma situação da mesma forma que alguém que está tranquilo, alegre. Mas mesmo a tranquilidade e a alegria, não é isso que importa. O que importa é que nós preparemos o nosso olhar para olhar para as coisas tais como elas são, olhar para os fatos tais como eles acontecem. Quando a gente consegue ter uma visão assim, nós temos uma visão objetiva dos fatos. Né? Se 10 pessoas estão numa mesma praia e vão descrever essa mesma praia subjetivamente, essas pessoas vão falar das emoções, dos sentimentos, das impressões pessoais diante dessa praia. Então, a gente pode dizer que cada pessoa vai ter um relato, uma história muito diferente da praia que eles estão vendo. Vai ter aquela pessoa que adora a praia, aquela pessoa que odeia a praia, aquela pessoa que sonhava em estar ali na praia, outra pessoa que preferia estar em outro lugar. Tudo isso é subjetivo. Mas a questão do método rigoroso, científico e neutro vai buscar um olhar objetivo, que as 10 pessoas que estão naquela praia, ao descrever aquela praia, ao relatar como é aquela praia, cheguem a uma mesma informação, a um mesmo conhecimento, ao fato tal como ele é, a praia tal como ele é. Eu não sei porque eu escolhi um exemplo justo de praia, acho que eu tô com vontade de sair um pouco de casa, né? Mas ó, como isso já é subjetivo, a escolha de exemplo foi subjetiva. Mas objetivamente, a ideia é a gente pensar no conhecimento como uma forma da gente ter acesso às coisas tal como elas são, tal como elas acontecem, aos fatos tal como eles se dão. Então, essa cisão da subjetividade significa que é preciso ter um olhar neutro. Para um lado, as razões, para outras, paixões. Então, para eu poder conhecer algo com rigor, para eu poder conhecer algo cientificamente, eu preciso conhecer racionalmente.
racionalmente. E essa divisão razão versus paixões vai acompanhar a gente historicamente também. No livro A Invenção do Psicológico, o Luiz Cláudio Figueiredo diz assim: para que o sujeito do conhecimento se destaque, o que deveria ser excluído é o sujeito enquanto fonte de variação, fonte de opiniões, tendências, vieses, desejos, movimentos passionais, instintivos. Então, quando a gente lê uma notícia e a gente quer que essa notícia conte o que é que está acontecendo, é diferente de quando eu vou ler a opinião de alguém sobre o que está acontecendo, os desejos de alguém sobre o que está acontecendo. Não, eu quero saber o que de fato acontece. Ou então, quando eu vou ver uma descrição sobre saúde, eu quero saber como é, eu estou com uma dor de estômago e quero saber como é o processo gástrico na digestão. Eu quero informações, não com opiniões, tendências, desejos, não, eu quero saber como é. Então, o sujeito do conhecimento é aquele que divide a subjetividade e na experiência de conhecer, vai conhecer com a razão, com a racionalidade, né? O corpo também, ele passa a ser menos considerado nesse processo, né? É importante que a gente conheça o nosso corpo para também saber controlar nossas reações, saber dominar nossos impulsos. E o Luiz Cláudio vai colocar, mas não é bem assim, né? A gente tenta separar o objetivo do subjetivo, tenta separar a razão da paixão, tenta separar a mente do corpo, mas o que acaba acontecendo muitas vezes é uma mistura. A vida, porém, tende a misturar o que os laboratórios separam. Mistura a razão às paixões e ambas aos poderes do corpo e às fraquezas do espírito. Então é interessante a gente pensar na nossa história do que a gente chama de eu, porque na psicologia vai chegar um momento em que o eu vai buscar conhecer o eu. Pode ser que eu tente conhecer o meu próprio eu tente entender o meu próprio eu, estudar o meu próprio eu, investigar o meu próprio eu. E aí? O eu que conhece, o eu que é conhecido. O eu é neutro, o eu é objetivo. Se sou eu conhecendo o meu próprio eu, olha só como conhecer sobre esse movimento histórico, de quem é o sujeito do conhecimento, quem é o sujeito que conhece. Como esse sujeito do conhecimento será dotado de uma forma objetiva e racional de conhecer. Mas aí vem as misturas e a gente se depara com o reino dos sentimentos, das emoções, das paixões, da subjetividade. Esse movimento entre conhecimento objetivo e conhecimento subjetivo também vai acompanhar a história da nossa área do conhecimento e da nossa profissão. Bom, até então, a gente estava pensando nessa ideia de conhecer objetivamente, mas aí a gente se depara com como no século XVIII foi o início do romantismo. E essa corrente, ela vai lembrar, ei, mas espera aí, será que dá para a gente pensar no humano apenas em termos de razão, das luzes da razão, como dizia o iluminismo? Será que dá para a gente pensar o conhecimento apenas em termos de racionalidade? Aí o romantismo vai dizer não, a gente também pode conhecer valorizando as diferenças subjetivas, valorizando as singularidades individuais. E aí, nessa querela, né, entre o público, entre o objetivo e o subjetivo, a gente entra numa outra divisão, que é entre o público e o privado. Então, a psicologia, gente, a história da psicologia, ela vai ter a ver com muitas divisões, né, entre a razão e a emoção, entre o conhecimento e as emoções, entre a objetividade e a subjetividade, entre a mente e o corpo, entre o público e o privado, várias divisões. Então, o Luiz Cláudio, na Invenção do Psicológico, ele fala o seguinte sobre o romantismo. Olha como o romantismo foi importante para o que hoje nós chamamos de eu. Ele diz assim: os românticos criaram uma noção de individualidade, melhor dizendo, de personalidade, não mais definido pelo isolamento e pela privacidade, nem pela identidade social,
mas pela capacidade de se autopropulsionar, autodesenvolver, de criar. E na própria criação, transcender-se e integrar-se às coletividades e tradições. Então, a partir do romantismo, esse espaço que hoje nós chamamos de subjetividade, esse espaço que hoje nós chamamos de eu, passa a ser visto como um espaço de criatividade, de criação de si. Então, não é apenas que eu existo individualmente como alguém singular, mas eu também me crio de uma forma singular, me crio de uma forma única. O romantismo vai, então, fortalecer ideias como cada pessoa é única, nossas experiências são íntimas e profundas, nossos sentimentos são incomunicáveis. O romantismo ele vai ressaltar a nossa noção de singularidade. Então, vocês percebem como ambos os movimentos são importantes? O iluminismo, com as luzes da razão, com a valorização do conhecimento racional, vai impulsionando a possibilidade da gente conhecer e abrir caminhos para o que a gente pode conhecer, para o que a gente pode conhecer, para o que a gente pode investigar, para o que a gente pode estudar. O romantismo, por outro lado, vai dizer, mas esse conhecimento racional, ele vai até certo ponto, porque existe em nós também dimensões emocionais profundas, íntimas, únicas, singulares, que é uma dimensão muito ligada a como cada pessoa inventa a si mesma, cria a si mesma, esse campo de imaginação, de criatividade. No livro A Construção do Eu na Modernidade, o Pedro Santi diz assim: tendo sua expressão máxima no romantismo, veríamos o eu interiorizado, que representaria em grande medida a questão do individualismo e da profundidade. E é também esse eu interiorizado que, em grande medida, a psicologia vai se propor a estudar. Ele realizaria uma certa ruptura com os valores externos e um movimento de reflexão no sentido de construção de si. Ele partiria de um desencanto com as aparências e descobriria ou criaria níveis de profundidade no homem. Essa é uma questão. Será que as nossas profundezas interiores e psicológicas estavam lá e a gente descobriu? Ou será que nesse movimento de olhar mais para si mesmo acabou havendo uma criação desse espaço profundo, interior e psicológico? O eu romântico, ele corresponde ao sentimento de possuirmos algo absolutamente único que, por mais que se tente, não se deixa conhecer ou controlar totalmente. Então, enquanto no iluminismo nós temos essa valorização do conhecimento, da possibilidade de conhecer, da busca por conhecer, que é tão importante para o surgimento da psicologia como uma área do conhecimento científico, com o romantismo nós temos essa noção de singularidade, de intimidade, de profundidade, de criação de si. E aí, será que dá para ligar essas duas coisas? Será que a psicologia liga essas duas coisas? Será que tenta ligar? É algo para a gente se perguntar nessa história do que nós chamamos de eu.